Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 3 de outubro. A produção industrial brasileira cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto, leve melhora em relação à queda de 1,4% na leitura anterior. O resultado veio em linha com as projeções do mercado. No mês, porém, 18 das 25 atividades puxaram o índice para baixo. Dentre as categorias de uso, destaca-se a queda de 4% de bens de capital, enquanto bens intermediários e bens de consumo, à exceção de bens de consumo duráveis, avançaram. Já na comparação com agosto de 2023, a produção total cresceu 2,2%, ainda com desempenho positivo no acumulado deste ano. Continuamos projetando uma desaceleração gradual da indústria ao longo deste terceiro trimestre, conforme o ciclo monetário mais restritivo pesar sobre a atividade econômica. O resultado em linha com o esperado da indústria no Brasil não surtiu efeito sobre os mercados, mas a melhora nos ativos brasileiros refletiu principalmente a elevação do rating brasileiro pela Moody's, divulgada na noite de terça. O Ibovespa teve ganhos, a curva de juros local fechou e a taxa de câmbio cedeu, embora o dólar tenha se fortalecido contra outras moedas fortes. Outro destaque do dia foi a divulgação do relatório ADP nos Estados Unidos, que mostrou que o setor privado no país criou 143 mil postos de trabalho em setembro, resultado mais forte do que antecipado pelo mercado. O incremento de vagas foi generalizado entre as categorias, após 5 meses em desaceleração. Interessante notar que a adição de vagas não se traduziu em aceleração nos ganhos salariais, que inclusive arrefeceram mais uma vez. A manutenção da solidez do mercado de trabalho evita a necessidade de um afrouxamento monetário agressivo, enquanto a diminuição das pressões salariais permite a continuidade da desinflação nos Estados Unidos. O relatório ADP antecede o payroll, que será divulgado na sexta-feira e deve guiar as expectativas do mercado quanto aos próximos passos do Fed. Com o resultado mais forte do emprego, os juros das Treasuries avançaram ontem e o dólar ganhou força em âmbito global. Ajudando o desempenho da moeda dos Estados Unidos, o iene japonês se desvalorizou com as falas do primeiro-ministro do país, que comentou esperar uma continuidade das condições monetárias acomodatícias para apoiar o crescimento da economia. No entanto, investidores continuam cautelosos diante do conflito do Oriente Médio e as bolsas dos Estados Unidos encerraram praticamente estáveis, com leve alta. Vale comentar também sobre a greve de mais de 45 mil trabalhadores de 36 portos da costa leste dos Estados Unidos, que paralisaram suas atividades a partir do início deste mês. O Federal Reserve deve se manter vigilante ao possível choque inflacionário em contexto de aumento também das cotações de petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio. A greve ainda pode atrapalhar a avaliação dos dirigentes do Banco Central sobre o desempenho do mercado de trabalho nos Estados Unidos nos próximos meses, que implicaria em mais cautela na condução da política monetária. No entanto, os efeitos da atividade econômica e a inflação dependerão da duração da greve e da capacidade de reorganização das rotas de suprimento nos Estados Unidos. Divulgada há pouco, a taxa anual de inflação ao produtor na zona do euro acelerou levemente, de 2,2% em julho para 2,3% em agosto, com variação mensal mais alta do que o esperado. Já os índices gerentes de compras de serviços na Europa cederam, ainda que todos tenham se mantido em território de expansão acima de 50. O resultado agregado da indústria e dos serviços no Reino Unido seguem mostrando expansão, enquanto os PMIs compostos da zona do euro e da Alemanha já mostraram contração da atividade econômica. Hoje também conheceremos o resultado do PMI de serviços medido pelo ISM nos Estados Unidos, referente ao mês passado. Ainda as encomendas à indústria em agosto serão apresentadas por lá. No Brasil, o Tesouro Nacional deve divulgar a abertura de receitas e despesas do governo central em agosto, que resultaram em déficit primário de 22,4 bilhões de reais no mês. 2 eventos com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, serão monitorados ao longo do dia. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.